Como é que o Brasil, de uma hora para outra, mergulhou numa ditadura de 21 anos? Para a gente entender o golpe de 1964, a gente precisa voltar um pouco no tempo e juntar as peças desse quebra-cabeça. Bom, tudo começa com uma verdadeira bomba política em agosto de 1961. Um presidente renuncia, seu sucessor é impedido de assumir e, de repente, o país inteiro está ali, na beira do abismo. A tensão era palpável. Imagina só a cena. Jânio Quadros, eleito com uma votação recorde, depois de só 7 meses no poder, simplesmente renuncia. Pede para sair. Foi um choque, ninguém esperava. E essa decisão, claro, abriu uma crise gigantesca na política brasileira. E aí a coisa complica de vez. Pela Constituição, quem deveria assumir era o vice, João Goulart, o Jango. Só que tinha um detalhe. Ele estava numa viagem oficial à China comunista. Para piorar, os ministros militares não queriam ele no poder de jeito nenhum. Chamavam o Jango de demagogo, diziam que ele era uma ameaça. A Guerra Fria estava no auge, né? Então a presença dele na China era o pretexto perfeito para a oposição. Mas o pessoal que apoiava o Jango não ficou quieto não. Liderados por Leonel Brizola, que era cunhado do Jango, eles criaram a campanha pela legalidade. A ideia era simples: a Constituição tem que ser respeitada. O clima esquentou tanto que o Brasil, de verdade, quase entrou numa guerra civil. Para tentar apagar esse incêndio e evitar o pior, a saída encontrada foi uma solução, digamos, bem criativa e também bem frágil. A solução foi uma baita manobra política. Em vez de deixar o Jango assumir com todos os poderes de presidente, o que eles fizeram? Mudaram o sistema de governo. Assim, às pressas, o Brasil virou uma república parlamentarista. Basicamente, o presidente vira uma figura mais simbólica, sabe? Quase decorativa. Quem manda de verdade é o primeiro-ministro. E foi assim que o Jango conseguiu assumir em setembro de 61. Só que ele era um presidente de mãos atadas. Ele tinha o cargo, mas não tinha o poder. Quem governava de fato era um primeiro-ministro, que era escolhido pelo Congresso. Só que o Jango não era de ficar parado. Mesmo com o poder limitado, ele começou a articular, a se movimentar nos bastidores para virar o jogo. Ele queria o poder de volta para poder colocar em prática um projeto bem ambicioso para o país. E ele conseguiu. Em janeiro de 1963, teve um plebiscito para a população decidir se o Brasil continuava no parlamentarismo ou se voltava a ser presidencialista. O resultado? Uma vitória esmagadora, 80%. Com esse apoio popular todo, Jango finalmente tinha o poder nas mãos. E agora, com a caneta na mão, Jango não perdeu tempo. Ele apresentou o seu grande plano, as famosas reformas de base. E que plano, hein? Tinha de tudo ali. Reforma agrária para distribuir terra, reforma tributária para cobrar mais de quem tinha mais e até reforma eleitoral para dar direito de voto aos analfabetos. Era um projeto para modernizar o Brasil e diminuir a enorme desigualdade social do país. Só que essas propostas, claro, não agradaram todo mundo. Muito pelo contrário. Foi aí que o Brasil rachou de vez. A sociedade se dividiu em dois lados que simplesmente não conseguiam mais conversar. E dá para ver bem essa divisão, né? De um lado, as forças populares, sindicatos, estudantes, trabalhadores do campo, todos apoiando as reformas. Do outro, uma oposição poderosíssima, a cúpula militar, grandes empresários, políticos conservadores da UDN e até setores da Igreja Católica. E, claro, com o apoio forte dos Estados Unidos nos bastidores. O problema é que o Congresso tinha uma maioria conservadora que barrou praticamente tudo. E aí, sem conseguir avançar pelas vias normais, o Goulart tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele resolveu ir para a rua, apelar diretamente para o povo, usar a pressão popular para cima do Congresso. Isso foi visto como uma grande provocação. E essa estratégia de bater de frente acelerou tudo. Março de 1964 foi um mês frenético, com uma sequência de eventos que levaram ao ato final. No dia 13 de março, no Rio de Janeiro, teve um comício gigante, o Comício da Central do Brasil. Na frente de milhares de pessoas, Jango fez um discurso inflamado, dizendo basicamente que reformar era o único caminho para a paz social. Era resolver os problemas do país sem violência. Mas a reação da oposição não demorou nem uma semana para vir e veio com força total. Apenas 6 dias depois do comício do Jango, as ruas de São Paulo foram tomadas pela Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Eram milhares e milhares de pessoas, principalmente da classe média, protestando contra o governo. A marcha foi um recado claro, uma demonstração de força da oposição. A partir daí, o dominó começou a cair, e muito rápido. No dia 31 de março, as tropas de Minas e São Paulo marcharam em direção ao Rio de Janeiro.
No mesmo dia, antes mesmo de qualquer coisa, o presidente do Congresso declarou o cargo de presidente vago. Foi uma manobra política. Para não causar uma guerra civil, Jango decidiu ir para o exílio no Uruguai. E é super importante entender isso. O golpe de 64 não foi uma ação só dos militares. Foi uma operação muito bem articulada, uma aliança que juntava parte das Forças Armadas com governadores importantes como Carlos Lacerda, grandes empresários e, sim, com apoio político e logístico dos Estados Unidos. Oficialmente, o discurso era de que essa intervenção era para salvar a democracia de uma suposta ameaça comunista. Essa foi a narrativa construída para justificar a tomada de poder. E aí fica a grande ironia da história, né? Um golpe que foi dado em nome da democracia e da liberdade acabou instalando uma ditadura que durou 21 anos. Fica a pergunta: como um movimento que dizia querer salvar a democracia acabou sendo responsável por destruí-la por tanto tempo?